Nesse exato momento que a equipe estava ali, eu estava um pouco mais alto, surge o seu Hélio, vizinho da casa na frente, em cima da equipe, com a máquina na mão. E coincidiu dele aparecer na laje dele, exatamente no momento que a equipe estava entrando na casa. Ele apareceu em cima da minha equipe. Ele foi, segura no caibro do telhado, ele aponta a máquina de furar para baixo. Só que, eu a 38 metros, com o sol, com esse pano de fundo todo, e tendo que dar uma resposta rápida, eu fiz um disparo instintivo. Eu larga, um grito de larga, e apontei dele. Aí, o policial lá, que era da minha patrulha, me pegou a máquina e me mostrou a máquina. Aí fez assim pra mim, ó. Falei, caramba, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Acabei baleando o inocente. Barelo, tem um episódio também que marcou muito a sua vida. Sim. E ficou muito famoso, né, nos noticiários e tudo. Acho que falar desse episódio aqui, muita gente que está nos assistindo vai lembrar. Que foi o episódio da furadeira. Sim. De um morador que estava com uma furadeira que foi confundida com uma arma. Você pode contar esse episódio pra gente? Bom, eu vou contar antes duas situações, duas histórias que são praticamente interligadas ali e tem a ver com essa história. Para vocês entenderem o que aconteceu naquele dia, naquele cenário, certo? Vamos lá. Eu tive um vizinho ali da divisão anti-sequestro, um vizinho meu de porta, um amigaço que eu tive quando eu morei na Piedade. Eu ainda estava casado na época, com a mãe dos meus filhos, chamado André, o Andrezinho Dadás, certo? Andrezinho, policial civil, gente finíssima, trabalhou na anti-sequestro, foi assassinado reagindo a um assalto no Grajaú. Os marginais eram do Morro do Andaraí, né? Que mataram ele. E a DAS, depois de um serviço de inteligência, prendeu os assassinos do André. O André era meu vizinho de porta, um dos melhores amigos que eu tive lá na Piedade, onde eu morei. A gente, eu morava num apartamento dele colado do lado. A esposa dele era amiga da minha esposa. A esposa dele até faleceu também, com uma doença aí, que Deus a tenha. Enfim, o André, ele foi assassinado reagindo ao assalto. Tentaram roubar o carro dele na rua ali, Marechal Joffre, se eu não me engano, no Grajaú, marginais do Andaraí. E, posteriori, esses marginais foram pegos. Esses marginais foram pegos aonde? Na casa da frente do seu Hélio, que morreu vítima do meu disparo, que estava com a máquina de furar. Na mesma vila, lá no Morro do Andaraí, uma vila pequena, aqui morava o seu Hélio, e na frente, a casa da frente, foram presos os marginais que mataram esse policial civil. Então isso é uma história. Eu vou te contar a segunda história. 2 meses antes dessa situação acontecer comigo, do Morro do Andaraí, da máquina de furar, o BOP fez uma operação no Morro do São Carlos para pegar um marginal muito perigoso, certo? E nessa operação, o capitão Maia, hoje coronel, né, perdeu os dedos do pé com um tiro de fuzil. Por que isso aconteceu? Toda operação que o BOP faz, tudo que a gente faz, ou positivo ou negativo, que dá, ou positivamente, que acontece numa operação, ou o lado negativo da operação, ela vira um estudo de casos, certo? A gente faz uma operação, acontece alguma coisa, uma ocorrência, um policial nosso baleado, ou até mesmo a gente logrando êxito, a gente chega na unidade e faz um estudo de casos. Essa situação do capitão Maia, o que aconteceu? Eles tinham ele como um alvo, esse marginal do São Carlos. A equipe cercou a casa dele, e o marginal subiu na laje, apontou o fuzil para baixo, atirou no capitão Maia, arrancou todos os dedos do pé do capitão. Acho que ele ficou com 1 ou 2 dedos só. Foi um tiro feio, praticamente mutilou metade do pé dele ali no momento. Eu acho que quase feriu o capitão Luciano também, se eu não me engano, mas foi de estilhaço. A equipe conseguiu, trocando o tiro, neutralizar esse marginal, que surgiu em cima da laje e atirou no capitão Maia. Isso foi 2 meses antes da minha situação de acontecer no Morro do Andaraí. Então o que nós fizemos? Fizemos um estudo de caso. Toda vez que tiver uma comunidade dominada por tráfico de drogas, se tiver um alvo específico em alguma edificação, a gente primeiro tem que tomar uma laje mais alta do que essa edificação
para não acontecer o que aconteceu com o Capitão Maia. Então a gente aprende com as experiências. Ó, tem um alvo aqui. Vamos primeiro tomar uma parte mais alta, distante dessa casa, que você observe a laje dessa casa, observe o terraço dessa casa, para depois a equipe fazer um cerco na casa e tentar prender o suposto alvo. Em estudo de casos depois da situação do Capitão Maia. Aí vem a minha história, no Andaraí. A gente estava de serviço no dia, se eu não me engano, foi dia 10 de maio de 2010. Acho que foi isso, 10 de maio de 2010. E recebemos uma informação. Nós tínhamos ocupado já o Borel. O Borel e a Casa Branca e o Cruz, nós ocupamos. Só que os marginais do Borel e algumas lideranças do Andaraí estavam escondidos numa suposta vila. Aí vocês vão entender. Nós recebemos uma informação, ó, a vila é a vila tal e é a casa tal. Tem duas lideranças do Morro do Andaraí nessa casa, com mais uma liderança do Borel, fugindo da ocupação do Borel. O Borel para o Andaraí, você só desce uma cota de morro, você já está no Andaraí. Os morros se interligam ali pela mata. Né? E eu estava de serviço de manhã cedo. Recebemos a informação da inteligência, o Disque Denúncia, eu não me lembro. Né? Recebemos a informação, vai lá, vocês vão lá que a equipe de vocês abordam essa casa. Pô, qual era a casa? A casa era a vila, a mesma vila e a mesma casa onde foram presos os marginais que mataram o André, meu amigo policial civil da DAS. A mesma casa. Eu falei com meus amigos da equipe, cara, eu conheço essa casa. Essa casa foi onde foram presos os caras que mataram o Andrezinho. Se estão indicando lá, porque deve ter alguma coisa lá mesmo. O Andrezinho já tinha morrido um ano ou 2 anos antes, se eu não me engano. Não me lembro. Né? Falei, pô, se ali já foi pego alguma coisa, né? Os assassinos de um policial civil, então e a informação que está vindo é aquela casa, vamos com cautela. Que deve ser, os caras devem estar lá dentro mesmo. Aí, vamos para lá. Morro do Andaraí, entramos na vila, fizemos um briefing rápido, operacional naquele momento, lembrando o quê? O que aconteceu com o Capitão Maia no São Carlos. Eu cheguei para o comandante da equipe, que era o subtenente Dias, né? O apelido dele era Cabeça de Algodão, ele tinha um cabelo bem branco, né? Cabeça de Algodão, a gente chamava ele lá no BOP. Era um grisalho, bem cabelo bem branco. Falei, Sub, na época ele era subtenente, ele até foi oficial depois. Falei, Sub, eu vou ganhar uma laje mais alta para não acontecer o que aconteceu com o capitão. Nós vamos pegar alguns alvos que vão estar homiziados ali dentro. Pode ser que aconteça a mesma coisa que aconteceu com o Maia. Pode um desses vagabundos pode subir na laje e pegar a equipe embaixo. Como eu conhecia ali a região, que eu fui criado ali, eu fui criado no Grajaú, na Tijuca, naquela região, eu conheci aquele morro na palma da minha mão. Eu sou cria dali, daquela região, entendeu? Fui nascido ali, nasci no Hospital dos Italianos ali embaixo. Aí eu fui com o M. Costa, estava comigo o M. Costa, achei na vila de trás um ponto mais alto que eu visualizasse essa laje dessa casa, onde tinham nossos alvos. E estou falando no rádio para a equipe incursionar. Ó, vocês vão entrar quando eu pegar meu ponto. Quando eu pegar meu ponto e cobrir a equipe, quando eu cobrir a patrulha, vocês podem fazer ou a negociação, ou uma entrada tática, alguma coisa nesse sentido, né? A equipe entrou pela vila, ficou na porta da casa dos alvos. Falei, é a mesma casa lá, hein? Cuidado com essa casa, que é a mesma casa que foi pego aqueles bandidos daquela outra vez. Aí eu fui para uma casa mais alta, a mais ou menos 38 metros do nosso alvo. Aí não sei se foi o De Lima, na época, que falou, pô, Barelo, vamos entrar. Falei, entra na casa. Entra que eu tô em cima. Se ele vier por cima, se vier alguém por cima tentar atirar em vocês, eu tô cobrindo. Tava eu e o M. Costa. Fiquei eu e mais um, né? Aí, no momento que eles iam começar, né, ou uma suposta negociação ali, tá cercado, se estão cercados, sai, é o BOP, alguma coisa nesse sentido. Ou eles já estavam vendo algum ponto para entrar na casa. Nesse exato momento que a equipe estava ali, eu estava um pouco mais alto, a 38 metros, surge o seu Hélio
vizinho da casa na frente, em cima da equipe, com a máquina na mão. Então, eu seguindo um protocolo, eu tenho que preservar a segurança da patrulha. Quando você vê uma suposta ameaça e a sua tomada de decisão, desde o momento que você visualizou até você dar a resposta, é 1,8 segundos. Se eu demorar mais que isso, um amigo meu morre. Eu estava cobrindo meus amigos ali, né? Ele segurou no caibro do telhado dele. Ele tinha como pano de fundo o terraço do seu Hélio, desse senhor que faleceu com tiro, que estava com a furadeira. O terraço dele tinha muita planta samambaia, né? Então, o pano de fundo das costas dele era planta. Então, o objeto, que uma máquina de furar é um objeto de punho, ele tem um formato, né, de uma arma, é um objeto de punho, que tem um punho e tem protuberâncias ali que dá a entender que é uma arma. Eu estava a 38 metros. E mais, o pano de fundo atrás dele, que é aquele monte de planta, e o sol em cima, isso tudo eu tenho que raciocinar e visualizar em 1,8 segundos. Que na minha cabeça, como eu já sabia que a casa era uma casa problemática, que já tinha um histórico, e coincidiu dele aparecer na laje dele, exatamente no momento que a equipe estava entrando na casa, ele apareceu em cima da minha equipe. Ele não me viu, ele não sabia onde eu estava. Ele só viu a equipe embaixo dele. O terraço dele devia ter uns 12 metros de altura. A equipe está embaixo, tentando entrar na casa da frente da dele. Ele foi, segura no caibro do telhado, ele aponta a máquina de furar para baixo. Só que, eu a 38 metros, com o sol, com esse pano de fundo todo, e tendo que dar uma resposta rápida, eu fiz um disparo instintivo. Eu ainda falei, larga. Eu larga, dei um grito de larga e apontei e dei. Foi um tiro instintivo, né? Ele caiu na laje. E a minha equipe já estava entrando na casa e falou, Paulo Varelo, que tiro foi esse? Eu falei, cara, surgiu um cara em cima de vocês aí. Tava armado. Né? Na minha cabeça, tava armado. A silhueta da máquina de furar não dava para dizer. O sol tava também em cima do telhado dele. Tudo. Se tivesse, assim, 20 fatores para construir uma coincidência, para fazer esse disparo, aconteceram esses 20 fatores, cara. Tudo levou a eu fazer esse disparo. Se tivesse todos os policiais do Brasil, na minha situação ali, iam fazer esse disparo. Porque eu tinha que salvaguardar a minha equipe. Eu fiz o disparo para proteger a minha equipe. Até se fosse um vaso de planta que ele tivesse na mão, talvez eu teria que neutralizar ele. Que eu não sei quem é. Eu não sei. Por que esse cara viu uma equipe do BOP embaixo dele e surgiu com aquilo na mão, né? Aí depois eu fui saber os detalhes, o porquê que ele fez isso, enfim. Aí eu fiz um disparo instintivo, ele tomou um tiro e caiu. A minha equipe ficou, que barulho foi esse? Você que fez esse disparo? Eu falei, foi eu que fiz. Surgiu em cima de vocês aí, na casa da frente. A minha equipe já deixou de ir na casa que era nosso alvo e já foi na casa da frente, que era a casa dele. Aí a esposa dele estava chorando. E, enfim, aí eu fui pulando de laje em laje até chegar mais ou menos de frente para a casa dele. Né? Aí o Ramilete, o policial lá, que era da minha patrulha, me pegou a máquina e me mostrou a máquina. Aí fez assim para mim, ó. Aí eu falei, caramba, vamos socorrer, socorre. Aí a equipe pegou ele, socorreu, levou para o hospital do Andaraí, e isso meu mundo caiu. A minha cabeça ali já foi pro... Eu falei, caramba, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu acabei baleando o inocente. Como diante de todo o cenário ali, eu falei, cara, eu vou contar toda a verdade, né? Que a lealdade acima de tudo, isso está no hino do BOP, né, cara? Eu falei, eu não vou inventar história aqui, meu irmão. Eu vou chegar na delegacia e vou contar toda a verdade. Eu vou falar que realmente esse objeto com essa silhueta da máquina, a máquina dele era escura ainda, parece com uma arma, e ele apareceu num lugar onde ele não deveria aparecer, né? Na minha cabeça era um cara armado, fazendo a contenção dos marginais que nós recebemos a informação. Porque ele estava exatamente na casa da frente. Isso tudo veio na minha cabeça, junto com o pano de fundo, junto com o tempo que eu tenho de resposta, que é 1,8 segundos a 2,3 segundos. Quando você visualiza uma ameaça, meu comportamento, a minha resposta tem que ser nesse tempo, eu não posso demorar. Qual seria a única maneira de eu não fazer esse disparo? Você sabe qual seria a única? Se minha equipe não estivesse embaixo dele. Não. Se a minha equipe não estivesse embaixo dele, você olha, aí você tem tempo. Você vai olhar aquilo, pô, o que é aquilo na mão daquele cara?
Então, o M. Costa, que estava comigo, fez a mesma leitura que eu fiz. Quando ele apareceu na laje e apontou a máquina para baixo, o M. Costa falou ao Barella, ele vai matar a equipe. Você está entendendo? Se o cara fez a leitura que eu fiz e falou, ainda comentou, é sinal que se tivesse 1000 policiais ali, todos iam fazer esse comentário. Ele vai matar a equipe. O Barella, ele vai matar a equipe. O Tio, né? A gente chama ele de Tio, é o apelido do M. Costa. Falou, o Barella, ele vai matar a equipe. Aí eu fui, enganjei e botei. Aí ele caiu. Bom, após descobrir que não era, o meu mundo desabou. Meu psicológico foi lá embaixo. Eu fiquei aéreo no momento. O Relações Públicas do BOPE, na época, era o Capitão Blas, junto com o Subgripe, falecido. Eles trabalhavam nessa parte de P5. Eles foram me resgatar lá no Andaraí. Eu abalado psicologicamente, eu já estava chorando. Falei, meu Deus do céu, o que eu fiz, cara? Falei, porra, cara, eu tive que, né? Na minha cabeça era uma ameaça, eu tive que neutralizar aquela ameaça. Aí eu fui descobrir posteriormente que ele foi um cara que foi criado comigo, o falecido seu Hélio. Eu conhecia ele, dali da região. A esposa dele foi amiga de infância do meu irmão mais velho, a dona Célia. Estudou com meu irmão na infância, na mesma escola. Era amiga do meu irmão, porque eu fui criado ali naquela região, né? E isso tudo foi mexendo mais ainda com a minha cabeça. Porque, eu quando eu era adolescente, eu tive um emprego ali no Grajaú. Esses empregos de adolescente, eu trabalhei com corrida de cavalo, eu trabalhava atrás de um balcão. Ele entrava lá com a esposa dele, falava comigo. Ele frequentava uma casa de biscoito ali do lado, no Lago do Verdun, e sempre falava comigo. Eu conhecia eles, os dois, o casal. Que situação. E eu fui descobrir depois que a situação foi o seguinte. Ele visualizou a patrulha embaixo. O casal sabia que a patrulha estava embaixo da casa. Como eles estavam muito alto, na cabeça deles, ele poderia continuar fazendo o que ele iria fazer com aquela máquina, ele não ia ser visto. Mas ele falou para a esposa dele, isso está nos autos do processo. Você pode pegar o processo, está lá nos autos. Porque ela mesma assumiu isso. A própria viúva. Ele chegou, quando ele viu a equipe do BOPE embaixo, ele falou, o BOPE está aqui embaixo da nossa casa. Com certeza ele sabia que aquela casa vizinha dele já tinha um histórico ali, né? Aí eles foram presos marginais, aí eles se escondiam marginais, era vizinho de frente dele, entendeu? Aí ele fala para a esposa, pô, eu não vou pegar a máquina, porque eu vou ser confundido, isso parece uma arma. Ele falou isso para a esposa. Só que, eu não sei, acho que eles iam pregar um blackout, uma cortina, ele fazia algum trabalho com a máquina, né? Ela falou, não, eles não vão ver a gente, nós estamos em cima. Mas eu estava mais acima deles. Eu estava a 38 metros, cobrindo meus amigos. Entendeu? Ele colocou a escada no parapeito do terraço e falou de novo. Eu vou tomar um tiro. Aí ele subiu. Apontou a máquina para baixo. Eu com 1,8 segundos de resposta, cara. Você tem que fazer. Você está dentro do protocolo. Eu tinha que cuidar dos meus amigos. Está dentro de um protocolo. Eu fiz o disparo. Mas todos os fatores foram importantes e determinantes ali. Tudo que tinha que acontecer para ele tomar aquele disparo, aconteceu. A história que eu te contei do capitão, que a gente fez um estudo de caso, que eu tinha que pegar uma laje mais alta, 2 meses antes. A casa que era vizinha da dele, que já era... A morte do André. A morte do meu amigo. O tenente que foi baleado, o capitão foi baleado. Tudo isso aconteceu nesse pedaço de tempo, antes de eu fazer essa operação. Agora, o que acontece? O morador da comunidade, ele está acostumado a ver tanta violência, que na cabeça deles, se isso é um erro deles, eles acham que, eu sou trabalhador, eles têm que me respeitar, eu estou aqui, não sou bandido. Aí o cara, ele pega objetos, às vezes em operações, que todos eles parecem com armas. Tem muito objeto que parece com arma. Quanto objeto de punho você conhece? Você pega aí aquela pistola de lava-jato. Aquilo no escuro parece uma arma. Algumas coisas parecem armas. E não existe um projeto no governo, uma espécie de cartilha, que você tem que dar para moradores que moram em comunidade dominada pelo tráfico, de procedimentos que eles têm que tomar. O morador, ele tem que ter procedimentos numa operação policial que ele tem que tomar. Não é porque ele é trabalhador que ele vai andar de qualquer jeito numa comunidade e tomar certas atitudes, entendeu?
E ele previu a morte dele. Ele falou, pô, isso parece uma arma. Isso parece uma arma. Eu vou tomar um tiro. Ela falou isso em juízo, na audiência. Ela falou. Ela, pelo menos ela falou a verdade, né? Aí, infelizmente, aconteceu. Isso me abalou muito. Isso foi o que mais mexeu na minha carreira, né? Aqui o Rômulo pegou uma foto aqui de... O que é isso aí, Rômulo? Isso é um guarda-chuva, cara, por incrível que pareça. Pô, o cara andando igual uma... E essa foto foi tirada por um policial, tá? Que teve que... Eu já vi uma vez na viatura, o cara levando, ele na garupa da moto, levando aqui um tripé de microfone. Eu olhei a parada também, cara, só que tava com uma luz boa, mas eu falei, caramba, cara, isso aqui dependendo da luz dá pra confundir. E o curioso é que nesse episódio, logo depois, teve uma... Ainda no desenrolar daquela guerra que tinha entre a ADA e o Comando Vermelho pelo domínio ali da Zona Sul, marginais ali do Comando Vermelho, acho que estava no Tabajara, eu não sei, eu sei que eles saíram do Tabajara por aquela escadaria, pegaram uma van e estavam indo pra Rocinha. E aí foram interceptados por um apatamo do 19º Batalhão que pegou eles ali. E eu tava em casa, e aquele tio, eu fiquei sabendo que tinham morrido e eu tava saindo para um ensaio. E eu tinha botado o violão nas costas, eu andava de moto com o violão nas costas. E eu lembro que, por causa desse episódio, eu falei assim, meu irmão, nesse momento, e alguns marginais tinham se escondido. Eu falei, pô, sair com esse violão nas costas assim, eu posso... Aí eu peguei o violão e virei de cabeça para baixo, botei de novo, só que o corpo grande de cabeça para baixo... Pô, eu fiquei com medo, falei, eu me preveni na situação, porque eu vi que tinha... Antes dessa situação acontecer comigo, desse objeto parecer com uma arma e acontecer do jeito que aconteceu, eu passei por 3 situações muito parecidas e eu não fiz o disparo. Então nós não somos uma máquina igual no filme Exterminador do Futuro, que aparece o nome do objeto na lente. Né? Nós não somos máquinas, nós somos seres humanos. Por mais treinados que nós somos e preparados, nós somos seres humanos. Então tem que ter a colaboração do morador também. Ô, Varela, desculpa te interromper. E a repercussão disso na tua vida pessoal? Como é que foi na delegacia primeiro? Na delegacia eu falei tudo que aconteceu. Mas cada detalhe que aconteceu eu contei. Eu falei, eu vou falar a verdade. Você atirou nele? Teve a intenção de atirar? Tive. Porque na minha cabeça ele era um marginal armado. Eu não falei, apertei sem querer, não. A minha legítima defesa em defesa de terceiros, que eu, na verdade, eu fiz disparo para defender os meus amigos. Ela foi putativa, né? Porque na minha mente ele era um homem, um marginal do morro armado. Agora, todas as coincidências, aquilo que eu te falei, todos os fatores para eu fazer aquele disparo, eles aconteceram. Luminosidade, sol, eu estava com sol em cima do telhado dele, as samambaias atrás dele, todas aquelas plantas que ele tinha pendurada no terraço, fizeram um pano de fundo que você mistura o objeto e a silhueta dele e a silhueta do objeto. Fica tudo confuso, né? A história da casa do vizinho dele da frente. Tá, mas e a Polícia Civil? Nesse cenário, como é que ela procedeu? A Polícia Civil, o Ministério Público, a promotora até mão pesada, doutora Carmen. Sim, ela já esteve aqui com a gente. Doutora Carmen sabe que ela não é de brincadeira. Não. Ela é justa. Se ela tiver que dar pancada, ela dá. Quando caiu nela, eu falei, meu Deus, doutora Carmen. Mas a doutora Carmen estudou o caso. Ela falou, pô, não tinha como. Ali, se tivesse os 600 mil policiais que tem nesse país no meu lugar, faria a mesma coisa, não teve jeito. Vocês fizeram uma simulação, não fizeram? Foi feita uma reconstituição, né? Foi feita a reconstituição com o Ministério Público, estava presente também o juiz doutor Murilo Kinley, um juiz muito justo, muito, né? Ele viu que foi uma fatalidade. Foi um conjunto de coincidências e fatores que causou uma fatalidade. Era para ter acontecido aquilo comigo, porque ele é a vítima que ele morreu, né? Um homem que eu conheci na minha infância. Conheci a mulher dele. Eu vi os filhos dele. Eu conheci os 2 filhos dele pequenos ainda. Eu conhecia, que eu morei ali no Largo do Verdun, na época. E teve essa coincidência toda também, né? Então, eles fizeram a reconstituição, fizeram no mesmo horário que teve a operação, com o mesmo cenário, com as mesmas plantas penduradas. Da onde eu estava, eles pegaram a máquina de furar e uma Uzi, colocaram a 38 metros, tiraram uma foto. Doutor Mauro Ricard, que é um perito de excelência, né? Um perito antigo, o doutor Mauro Ricard, me ajudou também, porque ele falou, cara, eu vou pegar uma máquina de furar e uma Uzi, eu vou botar 38 metros e vou tirar uma foto. Aí ele tirou, pô, impossível de você saber o que é uma máquina e o que é uma Uzi, não dá, impossível. Mas eu segui um protocolo, por eu ser um cara muito técnico,
e seguir os protocolos de operações especiais é que ele morreu. Se eu fizesse tudo à moda de qualquer jeito, a gente cercava aquela casa de qualquer maneira, não tomava esses procedimentos de segurança, não tomasse esses procedimentos de segurança, como nós fizemos tudo dentro de um protocolo, o que estava dentro do protocolo causou a letalidade nele por uma certa negligência dele, que Deus o tenha, entendeu? Ele tinha que seguir o instinto dele, que ele falou para a esposa dele que ia ser baleado. Ele falou isso, ele sabia que aquilo parecia uma arma. E o BOPE estava embaixo dele. Eu acho que eu não sei o que passou na cabeça dele, entendeu? Mas, o que me abalou realmente foi o fato de eu ter conhecido ele, a esposa e os filhos, na minha juventude. Que eu fui... E a imprensa? A imprensa martelou. A imprensa só deu porrada. A imprensa não colocou essa história toda com detalhes do jeito que eu estou contando aqui. Agora que vocês estão sabendo e o Brasil está sabendo. Entendeu? A operação foi específica na vila dele porque tínhamos alvos. A casa da vila dele tinha uma história. O momento que ele apareceu inoportuno em cima da minha equipe, eu só tenho 1,8 segundos para reagir. Porque se é uma arma e eu fico, não é, e é uma arma, minha equipe morre. Se tudo isso acontecesse dessa mesma maneira e minha patrulha não estivesse embaixo dele, era outra história. Porque aí eu ia ver aquilo, mesmo parecendo uma arma, eu ia falar, caramba, eu ia chegar pro meu amigo me encostar, o que é aquilo na mão daquele cara? É uma arma, aquele cara tá com uma arma. Você tem tempo de dialogar, de questionar, de observar, de ter dúvidas, de não ter. Agora, com a minha equipe embaixo dele, eu não tenho tempo. A minha patrulha estava embaixo dele. Ele apareceu, neutralizei. Não teve como. Se ele tivesse um vaso de planta, uma bola de futebol, talvez qualquer outro objeto, mesmo sem a silhueta de uma arma, a furadeira tem uma silhueta de uma arma. Se ele tivesse até com uma coisa redonda na mão, talvez eu tivesse atirado também. Que um vaso de planta de um marginal jogado em cima da cabeça de um policial morre. O policial morre. Então ele apareceu em cima de uma equipe tática que estava fazendo um trabalho importante, com um objeto, com uma silhueta de uma arma na mão. Eu só tenho 1,8 segundos. Eu não tenho toda a vida do mundo para ficar olhando aquele objeto ali. Entendeu? Você usou um termo importante, protocolo. A gente recebeu um policial de Los Angeles, não é? Ele é o... E ele estava explicando como que funcionam essas avaliações pós-ocorrência lá no estado. Estudo de caso. Estudo de caso. Então, a forma como os órgãos fiscalizadores da polícia agem nesse sentido. O policial recebeu treinamento para aquele tipo de ocorrência? Recebeu. Qual era o treinamento? Era o treinamento tal. Ele se comportou de acordo com o treinamento que recebeu? Sim. Outra pessoa, nas condições que se apresentava aquela situação, era capaz de entender diferente da forma como ele entendeu? Essas respostas somadas é o que absolveriam aquele policial lá nos Estados Unidos. E você, aqui, essa história não teve briefing de nada, a gente perguntou, ele largou a história como foi. E percebe-se claramente que se enquadra perfeitamente nos elementos que o Eliel descreveu aqui. E ele falou que lá nos Estados Unidos, enquanto tem uma ocorrência dessa com morte, são acho que 4 órgãos que avaliam paralelamente a ocorrência. E nesses 4 órgãos, todos eles avaliam isso. O policial recebeu treinamento para isso? Se recebeu, ele se comportou de acordo com esse treinamento? Outra pessoa faria diferente no lugar dele? Existia a possibilidade de agir diferente? Aquele somatório é o que muitas vezes nem levaria aquele policial para um julgamento, ou se levasse, absolveria. É muito similar ao teu caso. Sim. E o que aconteceu ali, cara, como é que eu vejo a situação, né? Até um aparelho óptico, uma luneta ou um magnificador que a gente usa para trazer, hoje em dia tem, naquela época eu atirei com um parafal. Tava de mira aberta, não tinha aparelho óptico como eu tenho no fuzil hoje em dia. Hoje em dia eu trabalho com fuzil israelense que tem toda uma tecnologia. Em 2010, nessa época da furadeira, eu estava com um parafal de mira aberta. Entendeu? Mas mesmo que, se eu tivesse com um aparelho óptico ali, eu teria que fazer a resposta em 1,8 segundos. O que fez eu fazer o disparo foi a minha equipe embaixo dele. Não foi propriamente o que ele tinha na mão. Ele poderia ter até uma arma de brinquedo na mão, igual uma arma de verdade. E eu não teria feito o disparo, eu olharia com mais calma se a minha equipe não estivesse embaixo. Agora, o que fez eu fazer o disparo foi a equipe embaixo. A equipe embaixo dele, eu tive que salvaguardar meus amigos.